Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco protagonizou uma atuação empolgante e conquistou uma vitória significativa ao bater o São Paulo por 3-1, em pleno Morumbis, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo, além de extremamente importante do ponto de vista da tabela, representa uma virada de chave para o time, que começa a mostrar sinais de evolução sob o comando de Fernando Diniz. A vitória fora de casa, diante de um dos adversários mais difíceis da competição, reacende a confiança do elenco e da torcida, e mostra que o novo treinador tem conseguido rapidamente imprimir sua filosofia de jogo. Não se trata apenas de um bom resultado, é um indicativo de que algo diferente está nascendo no clube, com um futebol mais agressivo, vertical e envolvente. Desde que Diniz assumiu o comando, o setor ofensivo do Vasco passou por uma transformação visível. Em apenas 7 partidas, a equipe conseguiu igualar uma marca ofensiva que levou todo o ano de 2024 para ser repetida, a marcar 3 gols em uma mesma partida. E não foi um acaso. Nas 3 vitórias sob o comando do novo treinador, o Vasco marcou exatamente 3 vezes em cada uma delas, 3-0 sobre o Fortaleza, 3-0 sobre o Melgar, pela Sul-Americana, e agora os 3-1 sobre o São Paulo. É um padrão que se destaca e evidencia a nova postura ofensiva da equipe, que se mostra mais ousada e eficiente nas finalizações. Isso também se reflete na confiança dos jogadores, que passaram a arriscar mais e encontrar melhores espaços em campo. Mesmo nas partidas em que o Vasco saiu derrotado, a evolução ofensiva também foi perceptível em determinados momentos. No clássico contra o Fluminense, por exemplo, o time fez um primeiro tempo muito competitivo, com boas trocas de passes e presença ofensiva. Contra o Bragantino, foi o segundo tempo que apresentou um Vasco mais perigoso e criativo, que poderia ter chegado ao empate com um pouco mais de precisão nas conclusões. A comissão técnica avalia que essas oscilações fazem parte do processo de adaptação ao novo modelo de jogo, mas reconhece que o desempenho coletivo já apresenta sinais de maturação. A ideia é que, com mais tempo de trabalho e entrosamento, essas boas fases durante os jogos se tornem mais constantes e consistentes. Alguns nomes vêm se destacando individualmente nessa nova fase. Pablo Vegetti é o artilheiro da era Diniz até aqui, com 4 gols marcados, seguido de perto por Ryan, com 3, e Nuno Moreira, com 2. Além deles, Paulo Henrique e João Vitor também contribuíram com gols importantes. A distribuição dos gols mostra que o novo esquema permite que diferentes jogadores apareçam como protagonistas, o que dificulta a marcação adversária e valoriza o coletivo. Vale lembrar que, antes da chegada de Diniz, o Vasco havia conseguido marcar 3 gols em apenas uma vitória no ano, ainda sob o comando de Fábio Carille, na vitória por 3-1 contra o Sport. Isso reforça a ideia de que a transformação ofensiva é um dos principais legados imediatos do novo treinador. Com a pausa no calendário brasileiro devido à disputa da Copa do Mundo de Clubes, o elenco do Vasco ganhou um período de descanso após essa vitória convincente. Os jogadores entram em férias e se reapresentam no dia 23, com o moral em alta e uma sensação de dever cumprido neste primeiro ciclo de jogos com Diniz à frente. A vitória no Morumbis, pela forma como foi construída e pelo adversário que enfrentou, traz uma nova energia para o clube e para o torcedor, que volta a sonhar com um Vasco competitivo, vibrante e com ambições maiores na temporada. Ainda é o início do trabalho, mas os sinais são promissores, e o torcedor tem agora mais de um motivo para acreditar que o segundo semestre pode ser muito mais positivo do que o primeiro. Os bastidores de São Januário começam a ferver com rumores que estão deixando a torcida vascaína em alerta, e Jefferson Soteldo pode estar no radar do Vasco para reforçar o time nesta janela de transferências. A possível movimentação, ainda em fase inicial, tem ganhado força nos corredores do clube, especialmente após o jogador perder espaço no Santos com as recentes mudanças no elenco. Fontes próximas ao atleta indicam que ele estaria insatisfeito com a falta de oportunidades no Peixe e disposto a ouvir propostas que o coloquem de volta ao protagonismo em campo, e o Vasco, que vive um momento de reconstrução sob Fernando Diniz, pode ser o destino ideal. A vinda de Soteldo, caso se concretize, seria tratada como uma peça-chave na engrenagem ofensiva cruzmaltina. Conhecido por sua habilidade, improviso e capacidade de decidir jogos, o venezuelano tem no currículo passagens marcantes por Santos, Grêmio e até pela seleção de seu país, embora também tenha acumulado episódios de indisciplina e lesões que geraram questionamentos. No entanto, sua última temporada pelo Grêmio mostrou um jogador mais regular e decisivo, com 7 gols e 4 assistências em 40 jogos. A diretoria do Vasco acompanha a situação de perto e avalia se a operação é viável financeiramente. Por ora, o que existe é a expectativa e uma ponta de esperança de que o camisa 10, que já foi vilão contra o clube, possa se tornar herói em São Januário.
Soteldo é um jogador que alia explosão física com técnica refinada, capaz de desequilibrar partidas tanto atuando pelas pontas quanto centralizado, como armador. Sua velocidade no 1 contra 1, visão de jogo e capacidade de romper linhas defensivas fazem dele um nome raro no cenário sul-americano. Além disso, tem facilidade para encontrar passes verticais e se movimenta com inteligência entre os espaços, algo que se encaixa perfeitamente na filosofia de Fernando Diniz. Segundo informações de bastidores, o treinador vê em Soteldo uma peça ideal para turbinar o setor criativo do Vasco e teria indicado pessoalmente seu nome à diretoria como prioridade para esta janela, acreditando que o venezuelano pode ser o diferencial técnico que faltava ao elenco cruzmaltino para alçar voos mais altos no Brasileirão. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Entre os altos e baixos que marcaram as temporadas 2022, 2023 e 2023, 2024, Jefferson Soteldo enfrentou uma verdadeira montanha-russa emocional e profissional. Após retornar ao Santos em meio a expectativas elevadas, o venezuelano viu seu brilho ofuscado por lesões, questões disciplinares e a dura realidade do rebaixamento, encerrando aquele ciclo com apenas um gol em 49 partidas. Mesmo assim, encontrou forças para dar a volta por cima em 2024, vestindo a camisa do Grêmio e se consolidando como titular absoluto, somando 7 gols e 4 assistências em 41 jogos, números que refletem não só sua qualidade técnica, mas também sua resiliência. Agora, diante da possibilidade de vestir a camisa do Vasco, Soteldo carrega mais do que talento, traz consigo a experiência de quem caiu, levantou e ainda tem muito a entregar. Para o clube carioca, sua chegada pode representar o início de um novo capítulo ofensivo, recheado de criatividade, ousadia e liderança dentro de campo, exatamente o que a equipe precisa para transformar seu momento e reacender a chama da torcida em São Januário. Torcida vascaína, como vocês estão vendo essa possibilidade de contar com Jefferson Soteldo em São Januário? Um jogador que mistura técnica apurada, velocidade e criatividade pode ser exatamente o que o time precisa para dar um salto de qualidade no ataque. Será que ele vai conseguir reencontrar seu melhor futebol com a camisa do Vasco, mostrando toda a sua habilidade para driblar adversários e criar oportunidades decisivas? Sob o comando de Fernando Diniz, que valoriza o toque de bola e a movimentação constante, Soteldo pode ser a peça que faltava para transformar o estilo de jogo do time e dar aquela sacudida tão necessária no Brasileirão. A expectativa é enorme, e a torcida já começa a imaginar o impacto que ele pode ter dentro de campo, seja com gols, assistências ou jogadas que empolgam. Mas queremos saber a sua opinião de verdade. Você acredita que Soteldo vai conseguir assumir o protagonismo no Vasco? Será que ele vai se encaixar bem na equipe no estilo de jogo do treinador, trazendo a criatividade e a ousadia que o time tanto busca? Esse é um momento de esperança, mas também de cobrança, porque a torcida quer ver resultados e evolução rápida. Será que essa contratação pode ser o diferencial para o Vasco retomar o caminho das vitórias e deixar a marca de um futebol vibrante? A participação da torcida é fundamental. Comente, discuta e compartilhe suas expectativas, porque se essa negociação avançar, o Vasco pode estar prestes a viver um capítulo importante da temporada, e você não vai querer ficar de fora dessa história. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.